No caso, o que o Anderson falou pode se virar contra ele, isso ser um falso testemunho, ou isso nem iria para frente? Na verdade, assim, falso testemunho não, tá? Porque o Anderson, a Isaílde, o Alberto ali, ó, o Anderson filho, a Isaílde mãe da Alexandra e o Alberto irmão, assim como o Delair também, eles não prestaram o compromisso de dizer a verdade. Eles não Tá, foram qualificados como testemunhas, né? Eles foram ouvidos como informantes. entendi. Então, o informante é a pessoa que não tem a obrigação de falar a verdade, enfim, não tem essa qualificação de testemunha, só para as pessoas Né? entenderem. Então, em razão disso, eles não podem cometer o crime de falso testemunho, porque eles não têm Tá. essa qualificação. Então, com relação ao falso testemunho, não. Ele eventualmente poderia responder por denunciação caluniosa, né? Que é fazer uma imputação falsa a alguém que sabe que não praticou o crime de algum fato criminoso. Mas como na época ele era adolescente, deixa eu só pensar se na época É ele era porque ele é adolescente. agora, né? Ele era adolescente ainda, porque ele tem 18 anos agora, 19, 18. Ele tem 19 agora, 19. a instrução foi 2020. Eu acho que ele já tinha 18 anos. É. Agora eu não tenho essa certeza, Se porque, se ele eu não me engano, vamos ele é de fazer assim, novembro. se ele já fosse maior de idade, pode ter esse crime, é isso? O fato em si, ele pode ter acontecido. A diferença é que se ele for adolescente, ele vai responder pelo ato infracional, e se ele for tiver mais de 18 anos, ele vai responder pelo crime. E Entendi. aí tem uma Tá. diferença de procedimento, enfim, É. mas É de mais fato ele para é pode mais, responder. sim, é mais para a gente aproveitar e as pessoas entenderem que mentir também é um crime, então tem que tomar Sim, cuidado, sim, sim. principalmente nessas partes. Agora, É. o Rafael ele some quanto tempo depois e como que ele é encontrado? Bom, o Rafael, então, ele desaparece no dia 15 de maio, né? De 2020, só para a gente situar. Eu sempre ponho 2020, a isso, data para as maio de pessoas verem. 2020, exatamente. E o corpo dele é encontrado dia 25 de maio de 2020, 10 dias depois do desaparecimento, tá? Então, nesses 10 dias, houve uma ampla procura do Rafael, teve uma investigação bem contundente da delegacia, né? Lembrando que o delegado Ercílio trouxe, inclusive a partir de questionamentos nossos, e que nesses 10 dias o delegado trabalhava com uma pessoa na investigação. É uma delegacia pequena de interior, né? Então, era o delegado e mais uma pessoa fazendo a investigação. E a comarca não tem só um crime, tem vários crimes, né? Mas o delegado se dedicou, junto com o inspetor, para dar muita atenção a esse caso, em razão das circunstâncias, uma criança desaparecida e tudo mais, né? Então, nesses 10 dias, foram os cães fazerem buscas, foi feito o luminol na casa da Alexandra e da mãe dela, foram ouvidas diversas pessoas, a Alexandra, o Delair, o Rodrigo, a Isaílde e o Alberto, várias vezes, mais de uma vez, tá? Nesse período houve um fato que chamou muito a atenção, que acabou fazendo com que o delegado fechasse a investigação para o núcleo familiar Alexandra Anderson, que foi o seguinte: no final de semana que antecedeu o encontro do corpo do Rafael, porque o encontro do corpo dele foi numa segunda-feira, no dia 25 de maio de 2020, esse final de semana, a Alexandra entrou em contato com o inspetor, dizendo o seguinte: eu encontrei aqui na minha casa um calendário, e esse calendário tem uma marcação do dia 14 de maio, e a gente achou estranho. E aí, automaticamente, o inspetor vai até a casa dela e pega esse calendário. 14 de maio seria a última noite em que o Rafael teria sido visto com vida, né? Então, a Alexandra traz esse relato: olha, encontrei esse calendário, é um calendário que fica pendurado aqui na parede, é um calendário que às vezes o Rafael pega para fazer a anotação de alguma coisa que para ele fosse interessante, e entrega esse calendário para o inspetor. No calendário tem circulado no dia 14 de maio, de maneira bem forte, assim, um círculo preto, com caneta preta. O inspetor, então, manda uma foto para o delegado desse calendário, diz: olha, o Alexandre me chamou aqui para dizer que tinha sido encontrado esse calendário. E o delegado automaticamente diz: esse calendário não tinha essa marcação, porque eu já tinha visto esse calendário quando eu fui na casa da Alexandra Hum, e não tinha essa marcação.
Esse delegado, o delegado Hercílio, antes dele ser delegado de polícia, ele já é 10 anos delegado, ele foi policial por muito tempo. E ele trabalhava no Paraná, justamente num setor de buscas de pessoas sequestradas, desaparecidas. Então, ele tinha, extorsão mediante sequestro era a linha de investigação dele. E ele tinha um olhar muito clínico para isso, digamos assim, né? Porque no sequestro, os detalhes é que Sim. contam normalmente, para se chegar às pessoas que praticaram o ato. Então, ele traz essa informação. Eu já tinha visto esse calendário, ele estava em tal lugar na parede, que foi efetivamente onde ele estava, e não havia essa marcação. Então, isso desperta no delegado a suspeita de que, peraí, tem alguma coisa Por que que ela estranha. quer me apontar, né? O que que ela quer me apontar para eu não ver? É. Exatamente, porque o que acontece? A Alexandra, no primeiro momento, tenta imputar a responsabilidade a esse irmão que mora na frente, que é usuário do diazepam, né, que tem esse histórico de dependência química e que pudesse e de possível abuso contra o Rafael. Depois ela chega a indicar o Rodrigo. Ah, o Rodrigo queria levar o Rafael para morar junto com ele, então poderia ter interesse no, né, no sequestro do Rafael. Ela não diz que ele foi até a casa dela e pegou o Rafael, mas diz que ele poderia ter interesse em levar o Rafael embora. E aí, quando ela percebe, talvez, que as coisas estão evoluindo não do jeito que ela gostaria, ela traz essa informação para reforçar uma possível fuga. Ó, Por o que que a Rafael filha marcou até o dia que ele queria sair. Exatamente. Tudo para confundir a polícia, né, para dificultar aí a descoberta da polícia. Então, um delegado muito sagaz, o que que ele faz? Na segunda-feira, ele chama Alexandre, Adelair, Anderson, todo mundo para a delegacia, Isaíl, todo mundo para a delegacia para ouvir de novo. E aí ele diz, tá, então vamos lá, Alexandre, vamos ouvir de novo o que que aconteceu, mas eu não quero saber só do dia, eu quero saber dos dias anteriores. Vamos lá da quarta-feira. O que que aconteceu na quarta-feira de noite? Foi o dia que o Delair estava na casa a última vez. E aí ela relata tudo o que aconteceu nessa quarta-feira. Tá, e na quinta-feira? Ela relata tudo o que aconteceu na quinta-feira. Tá, e na sexta-feira? Ela relata tudo o que aconteceu na sexta-feira. E aí ele diz, tá, então a gente pode dar uma olhada no teu celular, porque até esse momento o celular dela não tinha sido apreendido. Porque, né, obviamente ela não era formalmente uma suspeita, ela era uma mãe que tinha perdido o filho estava desaparecido. Sim. E ela diz, sim, pode olhar meu celular. E aí o delegado fica tomando o depoimento dela numa sala e o inspetor pega o celular e vai para uma outra sala. E aí o inspetor começa a olhar o celular dela, vai nos vídeos acessados, nas pesquisas realizadas e encontra essa informação do Boa Noite Cinderela, das prostitutas que matam os clientes com colírio, dos vídeos pornográficos acessados e leva essa informação para o delegado e ela é questionada. Ah, isso aqui. Aí ela diz: Ah, eu pesquisei sobre a composição do Boa Noite Cinderela porque eu queria contar, conversar, falar para o Anderson das consequências e tudo mais. Pro E aí o Anderson, inspetor mas por que pro Anderson? para os filhos, né? Mas ela menciona o Anderson Hum. especificamente. E aí o inspetor vai na sala ao lado onde estava o Anderson e diz: Escuta, Anderson, tua mãe alguma vez conversou contigo sobre Boa Noite Cinderela? Ele disse: Não, nunca nem, não sei nem o que que é isso, nunca nem ouvi falar. E aí o negócio começa, né? E aí o delegado começa a conversar com ela, tem uma longa conversa, inclusive ele relatou isso no júri, né? Dizendo para ela que, olha, né, já aconteceu de mães acabarem matando os filhos de forma culposa, sem querer, e aí explica a diferença de dolo e culpa e tudo mais. E a Alexandra, então, ela pensa, bom, eu não tenho muita escapatória, né? A gente acredita que ela tenha feito esse raciocínio, não tenho muita escapatória. Eu vou, então, me sair aqui pelo lado mais fácil, que é o do homicídio culposo, né? Porque existe uma informação de que o delegado teria dito, se acontecer eventualmente um homicídio culposo, pode ser que nem fique nem presa, porque a pena é muito pequena, enfim, responde em liberdade, tudo mais, acontece, pode haver e tudo mais. Então ela diz, não, realmente eu matei, foi sem querer, eu dei a medicação, e aí ela começa a contar, então, a primeira versão da medicação. E o que que ela conta nesse momento? Que que o Rafael estava jogando celular há muitos dias e tal, que ele vinha reiterando as negativas de largar o celular em razão do uso excessivo. Ela vai então pegar a medicação na casa da mãe, né, pensando em dar para ele No poder mesmo dormir dia que ele morre. Ou ela na, já teria pegado a medicação antes? ela, assim, ela não deixa claro quando ela
Ela Pega. pega, mas ela dá a E a mãe entender que foi dela não agressivo. percebe que ela pegou remédio? Porque esse remédio é A mãe, controlado. a mãe dela percebe e ela traz um depoimento da delegacia que ela tinha percebido há mais tempo que tinha sumido a medicação. Hum. Ela disse que depois da Páscoa ela foi fazer uma faxina, na época da Páscoa ela foi fazer uma faxina na casa e ela percebeu que não tinha mais a medicação na casa naquela época. Putz. Então, por isso que a gente acredita que tenha sido premeditado o crime, porque já fazia tempo que a medicação tinha desaparecido da casa, embora a Alexandra tivesse dito que teria pego ali naquela semana, né? Mas a mãe refere que a medicação fazia tempo que tinha desaparecido da casa, Tá. que ela teria percebido, mas que não teria dado bola. Então, a Alexandra fala que ela teria pego essa medicação e que teria dado 2 comprimidos de diazepam para o Rafael, para que ele dormisse, enfim, largasse o celular. E aí ela dá essa medicação, ele toma, né? Voluntariamente ela entrega, ele toma voluntariamente a medicação. E ela percebe que depois de um tempo que ele ingeriu a medicação, ele começa a tossir, ela vê e vê que ele tá gelado, bota mais coberta, acha que é por causa do Isso tudo frio. ela conta na delegacia. Na delegacia, sim. Assim, nossa, tá. Ela conta que foi em razão dela, ela foi até o quarto ver, percebeu que o corpo estava gelado, ela acreditou que fosse por causa do frio, que ele dormia sem roupa, e ela bota mais uma coberta, Isso e que aí depois horas, ela mais vai ou menos? madrugada, depois da E o meia-noite. Anderson lá embaixo do cobertor, com fone no ouvido, não vendo nada. Tá. É. E aí ela percebe que o Rafael, então, está muito gelado e com a boca roxa. E Então ela, ela percebe que é, ele não está mais respirando e que ele está morto. e Essa ela não informação pede que... ajuda, não chama ninguém, não Não, grita, não se não, desespera, não chora. não, não. Então, ela pensa em uma forma de tirar o corpo da casa para que o Anderson não veja e, enfim, para preservar o Anderson. Essa é a justificativa que ela traz no primeiro momento, tá? Então, enfim, ela traz essa primeira informação E de aí que ela teria tira matado. como? Mas ela tira como? O menino da casa. Ela já conta Então, na delegacia como que ela tirou? ela conta. Então, a primeira versão que ela traz, quando tem a confissão e a indicação do corpo, ela traz isso, que ela deu a medicação 2 comprimidos e que, em razão da medicação, a criança morreu, né? E que então ela teria tirado o corpo da casa e levado até a casa. Lembrado que na casa vizinha tinha um tapume, que era uma meia parede assim de móvel de PVC, branquinha, né? Ela tinha lembrado que tinha aquele tapume e pensou em colocar o corpo lá atrás desse tapume, né? Porque no outro dia alguém ia encontrar e aí ela ia pensar o que ela ia fazer. E aí ela leva então até a casa e quando ela vai até a casa ela percebe que tem uma caixa lá. Então ela tem a ideia de colocar o corpo dentro dessa caixa. Ela tira tudo que tem dentro da caixa, né? Que era uma caixa com lixo, com retalho, com coisa que ia para o lixo. Ela tira tudo que tem lá, que as pessoas que moravam ali trabalhavam com costura e tudo mais. Ela tira as sacolas com os retalhos, coloca o corpo do Rafael no fundo da caixa e cobre ele de novo com tudo aquilo e vai para casa e vida que segue. E é uma casa, essa casa da Caixa, só para já entrar, já me ajudar. Essa casa é uma casa vizinha, não tem nada a ver com a mãe dela, com parentes, com nada. Uma casa Não, vizinha. exatamente. A casa da Alexandra e essa casa eram casas exatamente iguais. Eram 2 casas iguais que o proprietário do terreno fez no mesmo terreno, né? Não havia nenhum tipo de cerca na casa e nem de divisória. Tinha apenas um portão que ficava na lateral de uma das casas, mas era um portão pequenininho, mas dava para acessar a casa pelo outro lado, que foi o que ela fez. Então, uma casa, só para as pessoas entenderem, uma casa era assim e uma casa era assim. Uma Entendi. era voltada para a rua da casa da mãe da Alexandra, né? Uma que era a casa que ela morava, que era em frente da. E a outra casa era voltada para a rua lateral. Tá. Então ela sai dessa casa, dá a volta e entra nesta casa aqui, E tem alguém entendeu? morando nessa casa? Tem 2 pessoas que moram, mas na ocasião essas 2 pessoas não estavam, elas estavam viajando. E elas Por- passaram um bom tempo viajando, mais de Ah, mês, assim, por isso inclusive. que eles não ouviram ninguém mexendo na caixa deles e nem viram o corpo dentro da caixa. Exatamente. A Alexandra não Exatamente. sabia, a Alexandra não contava com essa ausência dos vizinhos, porque Não, ela sabia que não tinha ninguém na não casa. sabia que ia ou seja, esse papo de que ela estava esperando ficar. Bom, você vai me contar. Aí ela deixa o corpo, porque o que ela queria? Deixar o corpo ali para o corpo feder e as pessoas perceberem, é isso?
Não, Acredita-se que não sim, né? seria, não Ela seria, nunca trouxe essa informação, mas o que ela imagina, traz eu pensei em deixar o corpo ali, porque em algum momento esse corpo ia ser encontrado, se os né? vizinhos E aí, demorassem um mês e o frio continuasse e ficasse um mês ali. Não tinha, é, né? E não ela, tinha essa preocupação. e aí ela leva vocês todos lá para a caixa? E aí ela indica, então, para o delegado onde estaria o corpo do Rafael. O delegado vai com uma equipe de policiais até o corpo, né? Encontra efetivamente a caixa lá e então retorna para a delegacia, né? E continua fazendo os procedimentos. Então, aí posteriormente eu encontro o corpo, tem algumas coisas que são padrão. Tem que acionar o GP, para o GP ir lá fazer o Sim, levantamento do claro. corpo, enfim, todo aquele trabalho pericial inicial. Por um acaso, eu estava em Planalto também naquele dia. Tinha ido para ouvir algumas pessoas, ouvir os professores, alguns colegas, as mães dos colegas. Tinha ido no local para fazer uma verificação, porque tinha uma indicação de que talvez o Rafael tivesse passado por lá. Enfim, fui fazer o meu trabalho. Tinha um procedimento investigatório instaurado na promotoria também, né? E eu fui fazer o meu trabalho, e estava em Planalto. E quando eu volto para a cidade, porque eu tinha ido para uma área mais afastada, quando eu volto para a cidade, entrou uma informação de que o corpo tinha sido encontrado. E aí, imediatamente, eu fui até onde o corpo estava. Fazia assim, há pouco tempo que o corpo tinha sido encontrado, né? Eu fui até lá. A polícia não tinha nem fechado ainda a quadra, né? O quadrante, eles estavam fazendo esse trabalho. E eu fiquei com os policiais civis lá onde o corpo foi encontrado até o IGP terminar o levantamento e a remoção do corpo. Justamente porque, em primeiro lugar, eu tinha interesse em acompanhar todo o desdobramento, e eu tinha muito receio que as pessoas pudessem invadir aquele espaço, causar algum problema de contaminação, né? Os populares e tal, porque as Sim, pessoas estavam muito revoltadas e pudessem contaminar ali a cena do crime e a gente pudesse ter algum problema depois em razão disso, né? A gente tem essa preocupação muito grande de claro. preservar a cena do crime, preservar as evidências como elas estão, porque o trabalho é muito sério, tem uma criança morta, a gente queria, enfim, que o melhor sempre acontecesse processualmente para a gente não ter nenhum tipo de nulidade, nenhum tipo de problema posteriormente. E eu também tinha uma preocupação muito grande de que pudessem fotografar, vazar as fotos do corpo, e graças a Deus isso não aconteceu, né? Nós não tivemos nenhum tipo de vazamento até o julgamento plenário, assim, do Rafael. Sim. Então, fiquei ali. Posteriormente, teve uma movimentação muito grande na delegacia, as pessoas queriam invadir a delegacia quando ficaram sabendo que tinha acontecido, né, que a Alexandra que tinha matado o Rafael, e mesmo que culposamente, que era essa primeira versão. E os populares estavam muito revoltados, eles estavam fazendo um movimento de invadir a delegacia e linchar a Alexandra. Então, o delegado teve que agir muito rápido para tirar ela de lá, para tirar o Anderson de lá também, colocar o Anderson em segurança, ele era um adolescente. Sim. Então, colocar ele em segurança, colocar a Alexandre em segurança, porque uma vez que o Estado está com um preso, o Estado tem esse dever, e o delegado teve uma diligência muito grande nesse sentido, né, de preservar a integridade dela, levar ela, e ele levou ela para um lugar, depois para outro, justamente para não ter nenhum tipo de violação à É o integridade custodiado, é porque ele é um custodiado, virou uma custodiada, né? exatamente. É. Então, o delegado, inclusive, foi xingado, as pessoas xingaram ele na saída, né? Porque eles não entenderam por que que ele queria proteger a Alexandre. Então, ele foi pessoalmente xingado, tanto lá na delegacia quanto lá no local onde o corpo foi encontrado, né? E o IGP estava fazendo o trabalho. Essa rua da casa onde o corpo foi encontrado era uma rua absolutamente escura, sabe? E isso é importante de se contar assim, para as pessoas. Era uma rua que a iluminação pública não estava funcionando e era um breu, não dava para ver 1 centímetro na frente do nariz. Então, quando a Alexandra faz essa movimentação da casa dela para casa ao lado para levar o corpo, seria praticamente impossível alguém ver, porque era muito escuro mesmo. Tanto que para o IGP trabalhar assim, teve que posicionar os carros com as luzes e tudo mais, para poder ter alguma claridade, assim, para ele poder fazer o trabalho com flechas e tudo mais. Muito bem.
Então, o corpo é encontrado, a Alexandra é O removida. Anderson fica como, o Anderson, quando descobre que a mãe matou o irmão? O Anderson, quando descobre que a mãe matou o irmão, ele estava interceptado ainda, né? Ele faz uma ligação pro Delair, que inclusive foi passado no júri, onde ele fala, ele chora e fala, eu não sabia de nada, eu não sabia de nada, eu não ouvi nada, né? A mãe diz que foi ela, e enfim, aquele dava para ver assim que ele estava muito assustado e estava incrédulo naquele momento, assim, estava, né, sem poder, enfim, acreditar naquilo que estava acontecendo. Ou seja, Minha mãe matou meu irmão. ele teve a atitude de uma pessoa que não era coautora. Porque Sim, com sempre fica certeza. essa nuvem assim, né? Esse fog. É. Mas como que ele não viu nada dentro de uma casa pequena? Ele que percebe-se muito pelo julgamento, a adoração que ele tem à mãe, ou até que ponto ele iria. Então então que bom que assim a gente consegue também tirando, porque o menino perdeu o irmão, a mãe, o pai, que a gente já vai entrar depois na história do pai dele, e aí ainda podia ser, ainda as pessoas podem vê-lo como um coautor, então ele se perde também, né? Então, Não, o ele Anderson, eu sempre costumo, assim, fazer uma defesa dele no sentido de que ele é uma vítima também sim, de tudo isso, da Alexandra, uma grande né? vítima. Porque, a mãe era a única pessoa que restava na família, de origem dele. Ele tinha Sim. perdido o pai, perdeu o irmão e a mãe está presa acusada de ter matado o irmão, É, né? Porque ele era um adolescente de 17 anos, é, né? A atitude dele no júri é uma atitude que se espera de alguém que queira defender a única pessoa que sobrou da família, por mal ou não má que seja. É a gente que trabalha muito com a questão das vítimas, e principalmente de crianças e adolescentes que são vítimas de crime, a gente percebe que, por mais que aquela criança ou aquele adolescente ele tenha sido violentado em todas as esferas da vida dele, física, psíquica, sexual, ele ainda nutre um sentimento de apego com aquele algoz, porque é a única referência de vida que ele tem, sim. né? Ele não conhece uma relação de mãe e filha diferente do que ele teve. Então, ele não tem como saber se aquilo é sadio ou não sadio, em razão Claro. disso, É. né? Então, eu costumo sempre fazer essa defesa dele, apesar, né, de ser nítido, eu acho que as pessoas conseguiram verificar que não houve, assim, uma verdade, talvez, no que ele tenha trazido no júri, mas isso é entendível. Mas o fato é É, que ele não teve participação. o Não teve desespero dele, participação. né? O pedido é desesperador. De ele, Exatamente, perdoe minha mãe porque eu já perdoei. É mais ou menos assim, né? mais ou Acho menos que o isso. maior perdão quem tem que dar sou eu, então me devolvam pelo menos o que restou dela, porque ele de alguma Exatamente. maneira ainda precisa. Mas daí ela vai, vocês encontram o corpo e ela Isso. aí começa um novo caminho. Isso. Então, aqui, até aquele momento em que o corpo é encontrado, né, antes dele ser retirado da caixa, a história que vinha era de uma mãe que tinha culposamente matado o filho através de uma dose excessiva de medicação. Quando o corpo foi retirado da caixa, no entanto, o que foi verificado? Que o corpo tinha uma corda amarrada no pescoço. Ela O deixou com a menino corda? Eu não estava. sabia disso. Sim, sim, a corda ficou amarrada, a corda com que ela estrangulou o Rafael ficou no pescoço dele. Gente. O pescoço dele ficou desse tamanho assim, ó. Entendeu? Então a corda estava amarrada no pescoço. Como é que alguém que mata culposamente com a ingestão de medicação vai alegar isso com uma corda no pescoço? E ele tinha defesa, eu já estou pulando lá pro IML, mas ele lutou pela vida, dá para ver se ele tinha alguma Nenhuma. defesa, ou ele já estava. Ela dá realmente o remédio foi Ela comprovado. dá realmente a medicação. O Rafael estava num sono profundo, ele estava dopado, e Uau! ela mata ele estrangulado com ele sem nenhum tipo de reação. Ele não tem nenhuma lesão de defesa, porque qualquer pessoa que não estivesse em estado de Eu inconsciência ou faria num aquela sono coisa assim. profundo, a primeira reação seria justamente essa: eu vou Muitas me pessoas livrar. chegam a quase amputar os dedos nessas horas. Exatamente. Eu Eu vou já vi, puxar, eu eu já vi vou. imagens de lesão quando a pessoa depois. Você vê o quanto a mão também, as mãos foram destruídas, foram estranguladas também junto, né? Exatamente. Então, ele não tem nenhuma marca aqui na região do pescoço, nada, né, de lesão. E ele não tem nada embaixo das unhas e nem nos dedos.
as mãos são preservadas integralmente e foi feito perícia, é importante que se diga isso. Sim, Foi lógico. feito perícia no corpo, foi feito na região unguial, né, que são dos dedos aqui, foi coletado todo o material, foi levado, foi feito perícia, foi feito DNA, foi feito tudo que tinha para se fazer. E não tem nenhum tipo de material Ou, genético ou- diferente. ou seja, ela queria mesmo matar, né? Porque Sim, dopa, ela então. dopou, exatamente. Até por isso é que ela foi denunciada pelo homicídio com 4 qualificadoras, né? Sim. O motivo fútil e torpe, que são a motivação do crime, o estrangulamento e o recurso que dificulta, que impossibilita a defesa da vítima por causa da Da ingestão da dopagem. medicação. Exatamente. Não pode gritar por Então, socorro, nada. nada, não pôde se defender, ele morreu inocente na cama dele. E aí, a roupa era aquela que ela tinha descrito mesmo. Exatamente, a camiseta do Gente. Grêmio, né, que é um time aqui do Rio Grande do Sul, de manga curta, calça de moletom e chinelo, que inclusive estava dentro da caixa junto com o óculos dele. O chinelo não estava no pé dele. Não, Só ela jogou estava aquilo junto, da junto com os caixa. óculos. E aí, quando Exatamente. vocês veem essa corda, volta para ela e põe a corda no pescoço dela agora, né, filha? Aí E o aí? delegado, então, quando vê essa situação, e a gente também pensa, não, tem uma coisa que não, que foge, né, do homicídio culposo. E até por isso aí é representado pela prisão temporária, né, dela, e ela fica presa e tal, até a gente esperar vir os resultados dos exames periciais. Então, quando se descobre essa corda, se verifica que ele morreu não em razão do diazepam, e depois veio o laudo pericial nesse sentido, que ele não morreu em razão do diazepam, mas em razão do estrangulamento em decorrência dessa corda, o que que a Alexandra passa a dizer? Que ela deu a medicação, ela continua repetindo a mesma história. Ela deu a medicação, verificou que o Rafael estava com a boca roxa, tinha morrido e tal, e que esta corda ela coloca no pescoço dele no momento de transportar o corpo. E que então, neste momento, pode ser que ela tenha estrangulado ele sem querer, né, ao transportar o corpo. Porque, obviamente, é muito natural que uma mãe que mate um filho vá transportar ele arrastado pelo pescoço. Pois é, eu nunca entendi. Mas por que ela inventou essa corda? É porque, na verdade, a corda já estava. Ela tinha que pôr a corda na história. Não Porque sei. é muito estranho. A cena de ela arrastando é muito. Sem Isso. lógica nenhuma. As histórias têm que ter certas lógicas. Só uma coisa só sobre o exame do Rafael. Foi descartado qualquer abuso sexual dele também, né? Sim, sim, Tá, não mais que ela teve nenhum. estava vendo uns filmes pornográficos, sei lá o que que ela pode ter. É que assim, o abuso sexual masculino, também é importante que se diga isso, ele só vai deixar marcas se houver algum tipo de penetração anal, Sim, é porque o né, outro a da gente não consegue criança. saber. Exatamente, se foi toque ou qualquer outra coisa, não tem Não como, fica. não deixa É, marca, é. né? Então, não tem como E saber, mas assim, foi descartado, né? Não tem indicação a de corda, abuso. ela tinha essa corda já? Ela traz essa informação que sim, que ela, quando então percebe que o Rafael tinha morrido em razão dessa ingestão de medicamento, ela vai até a lavanderia da casa, onde ela tinha esta corda, leva até o quarto, passa a corda aqui na região dos ombros dele, né? Tira ele de cima da cama, e quando ela começa a remover o corpo arrastado, essa corda ela escapa daqui, vai para o pescoço e para aqui. E ela nem Então, ela percebeu. continua puxando o corpo, e aí ela escuta estalos do corpo, então ela percebe que, Não, ele que a tinha pessoa marca, está porque no assim, corpo. você ser arrastado pelo chão te deixa marca no corpo. Por mais que você esteja morto, você vai ter esfoliação, alguma coisa, ainda mais o menino que tá de camiseta e tal. O corpo tinha qualquer uma desse tipo de marca que comprovasse essa dinâmica que ela começa a criar, não? Não, não. A única marca, a lesão que o corpo tinha é na região das costelas, uma espécie de hematoma, digamos assim, para ficar mais fácil, né? Uma Tá. marca. Foi uma marca que foi produzida em vida, foi uma lesão que foi produzida em vida, tá? Porque o legista tem como apontar se a Sim. lesão, a lesão tem uma reação vital ou não vital, né? E essa lesão, ela teve uma reação vital, então ela foi uma lesão que foi produzida quando o Rafael ainda estava vivo, tá? Pela dinâmica, nós acreditamos que talvez ela tenha feito essa pressão nessa região quando Ah, ela pra estava fazer. Tá. estrangulando o Rafael, porque é uma região bem compatível com alguém que monta em cima do outro, que até foi o que o colega demonstrou, né, no plenário.
de montar em cima, esganar e segurar a pessoa. Então é uma região, é uma lesão compatível, mas de arrastamento não tinha nenhuma marca no corpo dele. Ou seja, ela criou uma história para justificar a corda ir para o pescoço. Isso, Então ela diz o quê? Que ela tira então o corpo do Rafael arrastado ali com essa corda, que primeiro estava no ombro, depois sobe pro pescoço. E quando ela chega no meio da casa ali da sala, cozinha dela, que é conjugado, né? Mas no caminho da porta, ela não consegue mais olhar para o rosto do Rafael, então ela coloca uma sacola na cabeça dele. E ele foi encontrado com. É um saco protetor de bolsa, na verdade, de sapato, enfim, aqueles Sim. sacos protetores, né? Mas que E ela doido. coloca. E ela viu Ela aqueles filmes pornográficos, que o desenho do filme pornográfico. Isso aqui nos chamou muito a atenção, Nossa. entendeu? Porque ela assiste momentos antes filmes de conteúdo pornográfico, com estupros, estrangulamentos, com pessoas com pós, com sacos na cabeça, né? E isso, inclusive, foi mostrado no júri. Eu não sei se isso foi transmitido para as pessoas, eu acho que não, que foi Não, cortado. não vi Mas isso. isso no júri foi mostrado. Que ela assiste filmes pornográficos com esse tipo de conteúdo. E posteriormente, então, ela Ela repete no ela filho. acaba de alguma forma, enfim, né, reproduzindo assim o estrangulamento e coloca o saco na cabeça.